Joquitã foi pai de Almodá, Salefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dida, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. O território deles vai de Messa até Cefar, nas cadeias de montanhas ao leste. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá! É um enorme gosto estar aqui para mais uma daquelas análises profundas, onde tentamos resgatar textos que, pronto, à primeira vista parecem completamente esquecidos. Exatamente. Quer dizer, se eu disser que o manifesto político e teológico mais radical sobre a igualdade humana não foi redigido durante o Iluminismo, mas sim escondido no meio de uma lista de nomes impronunciáveis num pergaminho milenar, As pessoas acham que estamos a exagerar, não é? completamente. Mas a verdade é que é mesmo assim. Normalmente, quando a leitura chega àquelas listas intermináveis de quem gerou quem, no livro de Gênesis, a tendência natural é saltar as páginas. Pois, e convenhamos que não podemos censurar quem o faz. Sem dúvida. Sejamos honestos, é a parte do texto que muitas vezes funciona como uma antiga e eficacíssima cura para as insónias. Mas a missão de hoje é mergulhar de cabeça no capítulo 10 de Gênesis. Um capítulo denso, sim. Muito denso, focando especificamente os versículos 26 ao 30. Vamos investigar a famosa, ou talvez não tão famosa assim, Tábua das Nações. E é fascinante o que encontramos lá, porque por trás daquele bloco de texto maciço e difícil de ler, existe uma mensagem estrondosa sobre a providência divina. E, no fundo, sobre o valor intrínseco de existências que o mundo simplesmente apagou da memória. Exato. A grande questão que queremos levantar hoje é perceber como é que a linhagem de um homem chamado Joquitã, completamente perdido no tempo, nos atinge em cheio nos dias de hoje. É o tipo de questão que nos obriga a abrandar a leitura, não achas? Há uma falha tremenda na forma como olhamos para as genealogias antigas. Assume-se logo que são apenas registros burocráticos. Sim, tipo o equivalente aos arquivos poeirentos de uma Câmara Municipal na Antiguidade, certo? Nem mais. Mas a realidade da literatura daquela época é completamente diferente. O pergaminho era caríssimo, o ato de escrever era demorado e doloroso Portanto, não se desperdiçavam palavras de ânimo leve. de todo. Se estes nomes foram meticulosamente preservados, há uma intencionalidade brutal por trás disso. Estamos a lidar com um documento que não se limita a mapear o mundo após o dilúvio. Faz muito mais do que isso. Instala o próprio sistema operacional, digamos assim, sobre a forma como o Criador olha para a totalidade da raça humana. O que nos leva logo ao primeiro passo lógico disto tudo, que é mapear o terreno. Antes de olharmos para nomes específicos, é fundamental percebermos o palco onde tudo isto se desenrola. Sim, dar um passo atrás para ver a floresta inteira. Exato. O capítulo 10 de Gênesis registra 70 povos originários dos 3 filhos de Noé. Estamos a falar de Sem, Cam e Jafé. Mas a nossa análise recai na linhagem de Sem, mais concretamente na linha que vai de Eber até chegar ao tal Joquitã. E aí a lista começa a ficar daquelas bem complicadas. Pois fica. E admito que ler este trecho lembra logo aquelas tentativas exaustivas de decorar uma árvore genealógica complexa numa aula da escola bíblica. Quer dizer, parece não ter um propósito prático absolutamente nenhum para o nosso dia-a-dia. É normal que se sinta isso. Por isso, acho que a primeira tarefa aqui tem de ser dissecar o propósito real desta lista. O que estava efetivamente a acontecer nos bastidores políticos e religiosos quando isto foi escrito. Para dissecar esse ponto com a clareza que ele exige, temos de recuar aos impérios do Antigo Oriente Próximo. Há um teólogo muito conhecido, Gerhard von Rad, que chamou a atenção para a mecânica disto. Da propaganda antiga, não é? Exatamente, de como a propaganda funcionava na Antiguidade. Imaginemos o cenário. Um rei babilônico ou egípcio queria justificar a invasão ou a tributação pesada ou até a escravização das tribos vizinhas. Certo. E não bastava chegar lá com espadas e dizer que eram mais forte. Pois não, era preciso uma legitimação divina. Então os sacerdotes e os escribas desses impérios criavam cosmogonias, histórias sobre a origem do mundo onde o seu próprio povo era retratado com uma origem nobre. Tipo, nós nascemos do sopro do Deus principal e vocês nasceram do lixo.
Basicamente era isso. Frequentemente diziam que tinham nascido do sopro dos deuses principais. Em contrapartida, os povos vizinhos eram descritos como inferiores, às vezes gerados a partir do sangue de monstros derrotados ou de demónios. Espera aí, a sério? Estás a dizer-me que numa época em que os impérios vizinhos inventavam mitos sobre sangue de demónios para justificar a escravatura, o texto bíblico avança com uma ideia destas totalmente contrária? Exatamente o oposto da norma da época. Mas isso devia ser politicamente escandaloso na altura. Era propaganda militar disfarçada de religião que estava a ser ativamente atacada por este texto de Gênesis. Sem dúvida. E é precisamente aí que percebemos a genialidade e o peso contracultural da Tábua das Nações. Quer dizer, em vez de criar uma pirâmide hierárquica onde Israel estaria no topo e os inimigos na base, Gênesis diz que queria uma base plana. sim, funciona como um código de fonte aberto, um software open source para a humanidade inteira. Apresenta toda a gente a correr no mesmo sistema operativo base. Os aliados, os inimigos, os impérios distantes. Uau! Todos descendem da mesma família. Nem mais, partilham a mesma raiz e a mesmíssima dignidade criacional. A unidade e a igualdade da humanidade não são uma conclusão filosófica a que se chega mais tarde, com o tempo. São logo a premissa inicial. São o ponto de partida absoluto da narrativa bíblica. Nenhuma nação tem, digamos, direitos de administrador divinos para subjugar a outra com base na sua origem biológica. Fascinante. Isso acaba por destruir por completo qualquer justificação teológica para a supremacia de um povo sobre o outro. Mas, com essa fundação super sólida estabelecida, a nossa lupa narrativa tem de afunilar agora para um ramo muito peculiar desta árvore. Sim, vamos aos nomes. Certo. O texto defende a igualdade, mas nós não estamos aqui a falar apenas de conceitos abstratos, estamos a falar de famílias reais de carne e osso. E há um homem no meio disto tudo que quebra as expectativas de uma forma, quer dizer, quase irónica. O famoso Joktan. Exato, Joktan ou Yoktan, no original hebraico. E, pelo que a investigação indica, o próprio nome já é uma espécie de condenação prévia, não é? É, sem dúvida. A raiz hebraica do nome é Quatan, e Quatan significa literalmente ser pequeno, diminuto ou insignificante. Que carga pesada para dar um filho. Pois é. Na dinâmica daquela família, tudo indicava que ele ocupava uma posição menor. O contraste torna-se gigantesco quando olhamos para o seu irmão, o Peleg. Peleg, sim. E qual é a raiz do nome dele? A raiz de Peleg está associada à ideia de divisão. O texto até faz questão de mencionar que foi nos dias de Peleg que a terra foi dividida. Isto é uma clara alusão aos eventos sísmicos e migratórios que aconteceram depois da Torre de Babel. Ou seja, o Peleg é o epicentro do movimento histórico da altura. Exato, é ele a figura que fica no palco principal, completamente debaixo dos holofotes. E pronto, ao lado dele está o Joktan, que carrega no próprio nome o selo de ser apenas o menor. E é aqui que surge o grande paradoxo desta lista toda. Como é que o irmão que tem literalmente insignificante no nome acaba por ter a maior fatia de protagonismo nesta secção do texto? Protagonismo em termos de descendência? Sim. O Joktan, o tal irmão menor, é exatamente aquele que gera o maior número de descendentes em toda a Tábua das Nações. O texto lista detalhadamente 13 filhos. 13! É o ramo mais extenso e produtivo de toda aquela genealogia semítica. É impossível não reparar nessa assimetria brutal, não é? Completamente. E a questão que se impõe é inevitável. Qual é o mecanismo por trás disto? Por que razão o autor sagrado gasta tanto espaço de antena, digamos assim, tanta tinta, a detalhar a vida e os filhos do irmão de quem ninguém esperava absolutamente nada? Esse detalhe levanta o véu sobre o modus operandi de toda a narrativa bíblica. Existe uma mecânica muito consistente ao longo de toda a escritura que visa deliberadamente elevar o marginalizado. O pequeno? Exatamente. O pequeno, o improvável. Pensemos em casos posteriores na história. Abel é validado em vez de Caim. Isaac é o herdeiro em vez de Ismael. Jacó em vez de Esaú. Nem mais. Jacó é escolhido em detrimento do irmão mais velho e forte. E até Davi, o rapaz mais novo que cheirava ovelhas no campo e que é coroado rei enquanto os irmãos mais velhos, com perfil de guerreiros, ficam só a assistir. É um padrão fortíssimo. É. Ao dar 13 filhos e um vasto território ao pequeno Joktan, o texto demonstra ativamente que a providência divina não precisa de trabalhar a partir dos centros de poder óbvios.
A grandeza, aos olhos do autor de todas as coisas, não se rege pelos padrões humanos de força militar ou de nomes pomposos. Certo. O texto eleva o improvável. Gosto muito dessa ideia. Mas para onde é que foi toda a astragente? Porque ter 13 tribos a descender de um único homem não é algo que passe propriamente despercebido na história do mundo antigo. Pois não, de todo. A investigação arqueológica e histórica aponta que estes descendentes migraram e estabeleceram-se numa região muito específica. Uma região que, milhares de anos depois, os romanos apelidariam de Arábia Félix. A Arábia Félix, hoje em dia isso corresponderia aqui ao atual Iêmen e a Península Arâmica, certo? Exatamente essa zona. Mas o termo feliz, neste contexto romano antigo, não era propriamente uma referência a um estado de espírito alegre das pessoas. Não andavam todos a sorrir pelo deserto. Não de todo. Era uma descrição económica fria e calculista. A Arábia Feliz era o equivalente geográfico de ganhar a loteria na antiguidade. A sério? Mas porquê? O texto bíblico diz que o território deles ia de Messa até Safar, nas cadeias de montanhas ao leste. Esta geografia não é aleatória. Estas montanhas eram o epicentro global da produção de resinas aromáticas. Estamos a falar do incenso e da mirra. Exatamente. E é preciso entender como o mundo antigo funcionava. O incenso não era apenas um perfume exótico para cheirar bem em casa. Era o elemento central e indispensável dos rituais religiosos, desde o Egito até a Babilônia. Portanto, o incenso era quase como se fosse o petróleo do mundo antigo. É uma analogia perfeita. Quem controlasse as rotas comerciais da Arábia Feliz controlava na prática a bolsa de valores do mundo antigo. O que nos leva diretamente aos pesos pesados desta lista de 13 filhos. Por exemplo, temos o caso estrondoso de Sabá. Para quem conhece sequer o básico de história antiga, o reino de Sabá é uma lenda viva. A famosa rainha. Sim, mais tarde na história, a rainha de Sabá atravessa o deserto com caravanas carregadas de ouro e especiarias só para ir debater sabedoria com o rei Salomão. Quer dizer, eles detinham um monopólio absoluto das rotas do incenso. E o poder financeiro deles era colossal. Colossal. E depois há Ofir. A palavra Ofir tornou-se literalmente sinónimo de riqueza pura na antiguidade. Era tão famoso que frotas comerciais inteiras viajavam anos a fio apenas para extrair o cobiçado ouro de Ofir. Sim. Juntamos a isto Avilá, que os registros mais antigos já referenciavam como sendo a terra onde há ouro bom. Ou seja, estamos a falar de gigantes económicos e culturais que dominaram eras inteiras. São, sem dúvida, os nomes que dominaram a narrativa humana. Mas o ponto de ruptura aqui, ou o momento em que a leitura deste texto se torna mesmo cortante, surge quando olhamos para os outros 10 filhos. Sim, é uma diferença abismal. Pois é. Ao lado de superpotências como Sabá e Ofir, o texto coloca nomes como Almudá, Gerá, Adurão, Uzal, Dida, Obal, Abimael e Jobab. E a verdade histórica é que não sabemos quase nada sobre eles. É uma constatação fascinante e, ao mesmo tempo, um bocado triste. É como olhar para uma daquelas famílias contemporâneas onde um dos irmãos se torna uma figura de dimensão global. Alguém que muda a economia e cuja fama atravessa milénios. Enquanto os outros ficam na sombra. Exato. Enquanto os outros irmãos vivem existências completamente banais e evaporam-se no anonimato total da história. Mas repara, estes 10 povos existiram de facto. Eles certamente construíram tendas, ergueram muros, travaram pequenas batalhas. Amaram, sofreram, tiveram famílias. Claro, viram as suas próprias gerações nascer sob as estrelas do deserto. E, no entanto, para o leitor contemporâneo, eles são apenas sílabas muito difíceis de pronunciar. Não construíram grandes impérios do ouro, não monopolizaram o incenso. E é precisamente aí que a estrutura do texto nos ensina algo profundo. Como assim? Repara na sobriedade brutal do texto sagrado. Não há um asterisco, não há um comentário adicional para exaltar apenas os ricos. Também não há notas de rodapé a lamentar os anónimos. Os 13 nomes estão lá. Lado a lado. Lado a lado, com o mesmíssimo peso gramatical. É impressionante. Mas isso levanta um problema estrutural e teológico gigantesco e acho que é aqui que precisamos de ir ao fundo da questão hoje. Se eles eram assim tão ricos, ou mesmo os que não o eram faziam parte de uma grande família, por que motivo a narrativa bíblica principal não segue por ali? É a grande questão de Gênesis 10. Pois, a partir deste capítulo, a linha da redenção simplesmente ignora Joctã e toda esta malta. O foco volta-se para o Peleg.
o tal irmão da divisão. É de Pele que descenderá Abraão, depois Isaque, depois a formação do povo de Israel e, no limite, a chegada do Messias. Ficam completamente de fora. Joctã e os seus 13 filhos ficam fora do guião principal, ficam estagnados nas margens da história sagrada. E o que eu pergunto é, se ficaram nas margens, isso faz deles meros figurantes? O texto está a dizer que há vidas que interessam menos. A tentação de ler o texto dessa forma é enorme, confesso. Quando lemos um livro ou vemos um filme, a nossa mente ignora instintivamente os figurantes que não têm falas, para focar apenas nos protagonistas iluminados. É a natureza humana. Queremos saber quem salva o dia. Exato. Mas o teólogo John Wesley debruçou-se profundamente sobre este 10º capítulo e trouxe uma clareza impressionante sobre o assunto. Wesley observou que, devido à brutalidade das eras e à mistura complexa dos povos ao longo de séculos, a arqueologia perdeu o rastro a estas pessoas. A memória humana falhou-lhes. Completamente. Apenas a genealogia de Israel teve de ser preservada como minúcia forense, porque o seu propósito funcional era garantir o registro irrefutável da linhagem física do Messias. Mas Wesley atira uma perspectiva transformadora aqui. Qual é? Ele defende que a perda do conhecimento humano não significa de forma alguma o abandono divino. Ele sublinha que multidões incalculáveis, oriundas de todas as nações da Terra, encontrarão a salvação, mesmo não descendendo geneticamente de Abraão. O que quer dizer que o foco afunilado em Israel não era, lá está, uma questão de exclusão dos outros povos, mas sim uma estratégia cirúrgica para trazer uma bênção global. É exatamente isso. A promessa dada a Abraão era de que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso tem de incluir, obrigatoriamente, os descendentes de Sabá, os mercadores ricos de Ofir e até os povos invisíveis e perdidos de Almodá e Jobab. Perceber isso é absolutamente vital para não desvirtuar o texto. A autora Ellen G. White também dissecou magistralmente esta dinâmica nas suas análises sobre os patriarcas. E o que é que ela destaca? Ela frisa que o Criador tem uma intenção clara e contínua para cada vida, em todas as gerações. A providência não opera apenas debaixo do holofote das narrativas bíblicas principais. Há uma geografia infinita do cuidado divino que se estende até às franjas mais esquecidas dos desertos árabes. Uau! Quer dizer, então, que a Tábua das Nações funciona quase como o esqueleto teológico de redenção universal. É uma ótima imagem. Mostra que o mesmo Deus que orquestra a libertação de uma nação inteira, no Êxodo, lá à frente na história, é exatamente o mesmo Deus que sustenta ativamente a existência rotineira de nómadas que o resto da humanidade classificou como insignificantes. Estamos aqui a descrever uma entidade com uma capacidade de processamento infinita, por assim dizer. Uma atenção ao detalhe absurda. Sim, uma macrovisão do destino dos grandes impérios que, em simultâneo, mantém uma resolução microscópica sobre indivíduos que não entraram para os anais da fama. E é exatamente esta ligação fantástica que permite fazer a ponte para a nossa realidade tangível de hoje. É o salto prático disto tudo. Porque, sejamos francos, debater beduínos do antigo Iémen é muito interessante do ponto de vista académico. Eu adoro. Mas o que é que a invisibilidade de Almodá e Jobab tem para ensinar à nossa sociedade contemporânea? Como é que esta lista poeirenta se traduz na vida cotidiana de quem está, agora mesmo, a trabalhar ou preso no trânsito ou a lidar com as pressões da família? Traduz-se no confronto direto com a grande dor existencial do nosso tempo. O terror de ser irrelevante. O medo de não deixar marca. Exato. Vivemos aprisionados numa cultura de métricas visíveis. Se um trabalho não gera aplausos públicos, se um esforço não resulta em fama, reconhecimento ou lucro imediato, a nossa estrutura social classifica essa vida como um fracasso. Ou, no mínimo, como algo pequeno. O tal Catan, que vimos no nome de Joctã. Nem mais. O ser pequeno. Pensemos nos milhares de sacrifícios diários que ninguém partilha. O cuidado prolongado de um familiar doente nas madrugadas solitárias. O esforço brutal para manter uma pequena empresa a flutuar sem ter de despedir pessoas. O trabalho doméstico invisível, as lealdades silenciosas a amigos. Pois é. A mente humana é muito rápida a sussurrar-nos aos ouvidos que o que nós fazemos não importa, porque afinal não há ninguém a prestar atenção. Ninguém a bater palmas. Mas a resposta esmagadora do texto de Gênesis 10 a isso é que o arquivo divino tem uma política de armazenamento diferente.
Quer dizer, se a escritura interna se deu ao trabalho meticuloso de imortalizar sílabas de clãs obscuros da Arábia, povos cujas pedras há muito se fizeram em areia e ninguém se lembra, Sim, que estão guardados no texto. há um grau de atenção infinitamente maior voltado para cada existência que navega nas complexidades do mundo moderno. O registro celestial não sofre daquela amnésia seletiva que infeta a sociedade humana. Não há trabalhos secundários. De todo. Não há vidas insignificantes aos olhos de quem mapeou toda a árvore genealógica da Terra. E esse conhecimento deveria ser uma verdadeira âncora para nós. Mais do que isso, deveria recalibrar a forma como a sociedade interage internamente. Se a Providência abriga com a mesmíssima dignidade o herdeiro principal e o habitante da margem poeirenta do deserto, a forma como nós tratamos os outros tem de mudar. Dá um exemplo disso. A forma como tratamos a pessoa que limpa as ruas do nosso bairro, o colega que ganha o ordenado mínimo na empresa ou o idoso de quem já ninguém se lembra no lar. Isso tem de refletir essa mesmíssima dignidade que o texto aponta. Porque eles não caíram pelas frinchas da história cósmica. Claro que não! O autor conhece os figurantes com a mesma intimidade com que conhece os protagonistas. Ninguém é esquecido. É um peso de glória e uma libertação quase inimagináveis. E acho que é isso que nos encaminha para o fim da nossa análise profunda de hoje. Mas deixa-nos com algo imensamente denso para processar em casa. Uma reflexão para a semana. Sem dúvida. Porque é impossível olhar para esta lista de nomes perdidos e não questionar profundamente uma das maiores doenças modernas. Vive-se num estado de desespero perpétuo para construir um legado. Uma ansiedade constante. Exato. Há uma obsessão em gravar as nossas iniciais no botão fresco do mundo, em forçar o mundo a pronunciar o nosso nome, seja através de carreiras brilhantes, fortunas acumuladas ou, hoje em dia, de mera presença digital. Tudo por causa do medo absoluto de ser esquecido. E a história engole isto tudo, não é? Tudo. Perante a quietude implacável da história, que engoliu tanto o Império Dourado do Fir como as tendas silenciosas de Jobab, fica uma interrogação no ar para quem nos acompanha. E se a verdadeira paz vier de compreender que o nosso valor não se mede pela nossa capacidade de gritar até a humanidade reparar em nós? É uma excelente perspectiva. Se o menor dos irmãos mereceu o seu espaço inabalável num registro sagrado com milhares de anos, talvez o derradeiro descanso se encontre num facto muito mais simples e profundo. A nossa vida só ganha sentido e peso real quando aceitamos que o nosso nome não precisa de ser recordado por um mundo que amanhã já terá esquecido tudo. Basta saber que já foi pronunciado, reconhecido e preservado pelo autor que nunca, em momento algum, perdeu de vista um único dos seus filhos. Fica a reflexão.